Gênesis capítulo 37. Nós vamos sempre dar uma voltinha dentro da Bíblia, não só no começo, mas também no meio, no final. Sempre vamos estar circulando dentro da palavra do Senhor, para poder sempre trazer a palavra dele para a nossa edificação. Aqui nós temos a palavra do Senhor em Gênesis, que fica no capítulo 37, ao qual tem o título Os Sonhos de José. Oh, glória, aleluia, Jesus. Gênesis capítulo 37, apenas o versículo 5, ao qual nós vamos ler agora. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Oh, glória, aleluia, Jesus. Apenas esse trechozinho da palavra, esse versículo, mas que nós já conhecemos a história de José, que José de escravo passou a ser o que? Governador. Por quê? Por causa do seu sonho, ao qual ele contou aos seus irmãos, aqui como está falando na palavra do Senhor, né? Gênesis 37, o versículo 5, teve José um sonho. Olha que ele teve um sonho, que contou aos seus irmãos. Ele que contou a quem? Aos seus irmãos. Por isso o aborreceu ainda mais. Os seus irmãos o que? Ficaram revoltados, furiosos, com raiva, com ódio de José, devido o que? Por ele ter sonhado. Apenas pelo o que? Inveja. Então, o texto relata que José teve um sonho e contou para seus irmãos, que fez com que eles o invejassem, né? Como eu falei agora. E através dessa inveja causou ódio, revolta, né? Porque eles sabiam que o sonho de José ia se revelar para que ele o quê? Fosse um governador da família, né? Então eles já estavam entendendo o significado do sonho de José. E o sonho de José, naquele momento, era uma mensagem de Deus sobre o destino de autoridade que José teria na terra, através de quê? Da sua própria família. Então, contar os sonhos, José contar os sonhos dele para os irmãos, só aumentou a raiva e o rancor contra ele. Mas como Deus tinha um plano, um propósito na vida de José, nem os próprios irmãos impediram de ser realizados. Então aqui, o que é que nós entendemos com essa palavra? O que é que nós vemos? O que é que nós aprendemos com essa palavra do Senhor, né? Que existem aqueles momentos ao qual nós temos aquele sonho ao qual nós desejamos realizar, e por muitas vezes abrimos a nossa boca para contar, assim como José contou inocentemente aos seus irmãos, achando que eles iam entender, e nem imaginariam
ele nem imaginaria que ia passar por tudo aquilo, que os próprios irmãos dele o ia vender, tornando escravo, né? Mas o nosso Deus, ele é tão maravilhoso que ele permite a situação, ele cria o processo, ele entra no processo, trabalha no processo e ainda nos dá a vitória no mesmo processo. Coisa linda, né? Porque ele é especialista em fazer coisas grandes, impossíveis, realizar o impossível na vida daquele que tem fé, né? Então, José contou o seu sonho aos seus irmãos. E daí em diante, os seus irmãos o venderam, né? Como nós sabemos. Devido apenas por causa de um sonho. Mas um sonho ao qual ia realmente deixar todos com inveja, né? Porque foi preciso José passar por situações a qual ele passou para ele poder entender as coisas que Deus tinha para ele, né? E para que Deus pudesse transformar o seu destino, né? A sua vida de ser um escravo para o quê? Ser um governador, para governar a família, né? E o bom, o melhor de tudo dessa história é que nós vemos no final de tudo é que os próprios irmãos vão precisar, né, de José. Precisaram, na realidade, de José. Deus permitiu situações a qual eles tinham que passar para poder procurar ajuda. E a ajuda veio de quem? Do próprio irmão ao qual eles venderam e que não o reconheciam mais, né? E ao deparar com aquela cena, aquele encontro ali, eles ficaram o quê? Surpresos. O que é que Deus está falando conosco nesta manhã? Deus está nos dando entendimento através da sua palavra, que da mesma forma é conosco. Quantas vezes nós temos algo para realizar e nós vamos lá, abrimos nossa boca e contamos para alguém, e aquele alguém já coloca o espírito da inveja, já permite Satanás entrar no seu coração para querer impedir o sonho que Deus tem para realizar na nossa vida, né? Então, Deus está o quê? Nos alertando nesta manhã, como Ele sempre tem nos alertado, usando pessoas para que nós viva através de vigilância, não contar os nossos sonhos para todos. Porque se Deus tem um sonho para você, o sonho é seu, é entre você e Deus. Aí muitas vezes você diz, eu não sei por que foi que eu não consegui realizar aquele sonho que eu tanto queria. Mas você se examinou, a sua situação, você observou que você abriu a boca, falou demais, contou seus sonhos para todos, para quem não era para você contar, e você o quê? Terminou perdendo a bênção.
Mas se Deus tem um plano na tua vida, como teve na vida de José, não tem quem impeça. Pode levar anos e anos. Pode levar o tempo que levar, mas Deus fará acontecer, né? Deus vai te honrar. Então, que nós possamos aprender com essa palavra de José cada vez mais, para quando nós tivermos algo para realizar, nós o quê? Fechar a boca, passar um zip e deixar papai trabalhar. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas também não é impossível. Quando Deus manda nós obedecer, nós temos que obedecer. Então, se você quer viver em total realidade, em realizar seus sonhos, na total felicidade, se você quer ter aquele sonho revelado, aquele sonho realizado por Deus, que você possa silenciar. Silencie, deixa nas mãos do Senhor, apresenta a Ele, seja qual for o teu sonho, e deixa papai trabalhar por ti. Porque quando o papai entra no processo, ele realiza o impossível, né? Então, mesmo que você venha com aquela vontade grande de falar, porque existem aqueles momentos que nós queremos, né? A alegria é tão grande que nós queremos dividir com alguém, mas que nós possamos aprender, né? Papai está nos ensinando. Que nós possamos segurar essa vontade e deixar ela para ser realizada somente no dia do testemunho. Quando você preparar aquele culto de ação de graça para você dar em agradecimento a Deus pelas bênçãos recebidas, aí sim você vai lá e abre aquele grande testemunho para a glória do Senhor e conta o que Deus fez na sua vida, porque vai servir de quê? De agradecimento para Deus primeiramente, segundo para a edificação do quê? Dos teus irmãos. Então, você tem que se calar. É igual aquela palavra de Êxodo que a gente leu ontem. Eu creio que foi ontem, se eu não me engano. Que a gente leu que diz assim, nessa peleja não tereis que pelejar, né? Então, Deus manda o quê? Se calar, que nós possamos, é porque esqueci no momento, eu creio que é essa palavra. Então, que nós possamos se calar, não deixar a nossa boca destruir tudo, porque como nós vemos na palavra do Senhor, nós já meditamos na sua palavra através da língua, né? Falando sobre os processos da língua. Então, quando nós temos algo para contar, se a gente for contar, nós perdemos a bênção. Aí Deus fala na palavra dele, né? Que a nossa língua ela é para o quê? Para abençoar. Mas existem aqueles momentos que pessoas usam para amaldiçoar. Então, nossa língua, ela tanto constrói como destrói. Na palavra do Senhor ele fala, né? Então, nós temos que estar em total vigilância para não abrir a nossa boca e deixar a nossa própria língua, a nossa própria boca destruir tudo. Todos aqueles planos que Deus tem para cada um de nós, para realizar em nossa vida. Então, se o sonho é meu, se o sonho é teu,
Então, deixa nas mãos de papai. É entre você e Deus. Tem até um louvor que canta assim: não conte seus maiores sonhos pra ninguém. Não mostre suas feridas para quem não tem. É lindo demais esse louvor. Então, Deus já está nos alertando que nós não possamos contar os nossos sonhos para ninguém. Que nós possamos pegar esse grande exemplo de José. Vigiar com a nossa boca para não abrir no momento errado. Deixar para abrir no momento certo, para falar, contar as maravilhas do Senhor operadas através daquele dia ao qual você vai o quê? Testemunhar somente naquele dia, porque é para a glória do Senhor, é para a tua edificação, aliás, para a edificação de todos, né? Para que naquele grande dia todos sejam edificados, né? Então, essa palavra nós vemos que Deus fala conosco tremendamente, porque existem aqueles momentos de perseguição, de luta, de inveja, ao qual o inimigo coloca, né, no coração das pessoas. Talvez porque não conseguiu realizar o deles, querem impedir que nós realizemos o nosso. Não, não existe isso. Cada um tem um sonho determinado por Deus. Deus quem dá o sonho, Deus quem realiza, né? Então, nós temos o quê? Que sonhar para que Deus venha realizar, né? Mas também temos que estar em total vigilância para não deixar o inimigo usar pessoas para atrapalhar. Então, existem aqueles momentos que Deus permite situações na nossa vida para que nós possamos passar por processos igual a José passou para ser honrado na terra. Mas também existem aqueles momentos que o próprio inimigo usa meios para usar pessoas para tentar nos destruir, para tentar atrapalhar os nossos planos, os nossos sonhos. Então nós temos que o quê? Pedir discernimento a Deus para que Ele venha nos dar discernimento através daquilo que nós estamos em dúvida, se realmente é dele ou se é do inimigo, para que nós não possamos dar um passo errado, para não cair em ciladas e não tomar decisões precipitadas para depois não ter que sofrer pelas suas próprias consequências de quê? Do erro, do pecado. Então, vamos orar a papai, agradecer a ele, né? Sempre por tudo, convidar ele para